Oi, pessoal. Pois é, chegamos à 12ª aula do nosso curso, que vai ser a aula do arremate, né? Nós vamos terminar o nosso curso nesta aula. Naturalmente, nós vamos terminar na discussão do sábado, em que vamos recapitular um pouco alguns dos pontos que foram apresentados, das teses que nós desenvolvemos ao longo desse processo. Aliás, eu agradeço muito a vocês, porque foi nessa discussão permanente que eu pude clarificar alguns dos elementos que ainda não eram muito claros para mim, né? Então, sempre quando a gente expõe para o interlocutor, para um outro, as coisas se tornam mais claras para nós mesmos. E isso foi de grande importância para o desenvolvimento do trabalho que atualmente eu faço nessa pesquisa sobre a relação entre memória, linguagem e mente, né? Ao longo de todo esse nosso curso, eu utilizei muito da imaginação ao sabor mesmo do seu desenvolvimento, né? Ou seja, nós íamos falando livremente sobre cada um dos elementos, dos pontos necessários para o desenvolvimento dos nossos raciocínios, sem utilizar, por exemplo, recursos audiovisuais, sempre na verdade, baseados na palavra. E nós vamos terminar o curso baseados também na palavra, só que dessa vez, como eu tenho que fazer um arremate, e que nós o abreviamos também um pouco para que ele não se tornasse muito extenso, ou tão extenso quanto tem se tornado a pandemia, e com a esperança de que também, ao abreviarmos o curso, uma espécie de pensamento mágico, que a pandemia se abrevie, né? Então, eu preciso fazer um arremate mais sintético, mais organizado, e por isso mesmo, diferentemente de todas as outras aulas, na aula de hoje eu vou lhes apresentar um texto que eu escrevi para essa finalização, né? Para que nós não nos perdemos em divagações e que a ideia central do curso possa ser sintetizada, embora na nossa discussão nós vamos analisar essa síntese, né? Na discussão do sábado nós teremos a oportunidade então de analisar essa síntese. Eu escrevi um texto, então vai ser uma aula bastante diferente das aulas anteriores, porque nós vamos nos ater à palavra cristalizada num texto, né? E a partir desse cristal, digamos, nós vamos depois então separar a sua estrutura, nós vamos quebrar esse cristal no sábado para podermos analisar aquele produto, né, que foi sintetizado nesse texto. Então, eu vou ler para vocês e ao final desse processo, ou seja, ao final tanto da aula presente quanto da nossa discussão do sábado, eu espero que nós tenhamos uma ideia geral e que as coisas se tornem bastante claras sobre de onde nós partimos, né, das discussões sobre o projeto freudiano, o projeto Freud como neurocientista, em diálogo com o seu tempo, e depois os desenvolvimentos disso, das relações de Freud, daquilo que foi original no seu trabalho daquela época, e o resgate que isso foi feito pelas neurociências, mas também pela própria psicanálise, pela linguística, pela filosofia da mente, e de que forma isso começa a se confluir no século XXI, depois de termos atravessado quase todo o século XX com um certo distanciamento desses saberes, né? Então, eu vou ler para vocês esse texto, que depois eu vou disponibilizar para uma análise mais detida de todos vocês, ok? Então, sobre a proposta do nosso modelo heurístico, né? Então, como vimos, o problema nunca resolvido pelas neurociências é também compartilhado pelas ciências cognitivas e a linguística. O problema é o seguinte: como é possível que uma matéria biológica, o cérebro, composta por neurônios que disparam sequências de potenciais de ação com características binárias de código biológico, pode gerar memória, linguagem, pensamento e mente, né? Essa é a grande questão que perpassou todo o nosso curso. Nos propusemos apresentar um modelo explicativo plausível que, se é verdade, padece de uma enorme lacuna de dados empíricos que o corroborem, é desenvolvido a partir de elementos lógicos que lhes dão, ao nosso ver, uma sólida sustentação.
Então, se nós não temos os elementos empíricos, nós ainda estamos trabalhando com aquilo que eu dizia para vocês, que é uma tradição da Europa continental, né? Que se sairmos do empírico, nós podemos utilizar a razão como uma forma de criação de modelos, né? Dentro do racionalismo, dentro de uma tradição racionalista, que vai ser testada mais tarde pelo empirismo. Tal modelo heurístico se define como teoria e se presta à testagem e à potencial refutação, como proposta por Karl Popper. Falamos bastante sobre isso. No nosso atual estágio de conhecimento, a lógica da sua construção nos parece, se não irrefutável, consistente e fértil em explicações e questionamentos. Então, qual seria esse nosso modelo, né? Essa proposta do modelo heurístico? Imaginemos, então, uma situação de grande valor adaptativo ao longo da nossa história natural. Então, eu recupero aqui um pouco essa visão de um desenvolvimento dentro da história natural e dentro do modelo darwiniano. O nosso hipotético ancestral, um hominídeo vivendo há 2 milhões de anos, por exemplo, um Homo habilis, né, avista um animal selvagem. Uma sequência de disparos neuronais parte da sua retina, para aqueles estímulos visuais, tudo isso nós estamos ainda bastante na natureza, passa pelos corpos geniculados laterais e alcança o córtex occipital. Nessa região, uma série de padrões espaciais de distribuição de impulsos, bem como um padrão dinâmico de disparos binários, de tudo ou nada, criam uma singularidade distintiva de identificação do animal, digamos, um animal cobra. Então, nós temos o aspecto analógico, que nós discutimos longamente, né? E o aspecto digital, a distribuição topográfica, que representa o animal cobra, e o aspecto digital, que são os disparos neuronais que vão codificar esse fenômeno, né? Nesse caso, podemos dizer que um engrama, ou seja, uma formação topográfica, né, característico de tal animal, que ainda não foi nomeado, foi ativado. Informações factuais sobre o tipo de animal são então compartilhadas com outras áreas do cérebro, as associações, como a amígdala, que é um núcleo neuronal subcortical, que a amígdala, ela se especializou no controle e na produção das emoções responsáveis pela sobrevivência desse nosso ancestral, né? Então, a amígdala, ela é uma região que controla, que dá aqueles disparos relacionados às diversas manifestações emocionais e dos afetos. Medo, ansiedade, nojo, repulsa, agressividade são sinalizadores de riscos e ameaças à integridade do organismo. E a amígdala, esse centro, é a região responsável pela coordenação dos impulsos nervosos, que vão codificar, então, essa emoção. O engrama relacionado à cobra, já codificado na memória por experiências prévias do seu comportamento agressivo, ou também pela codificação filogenética, né? Nós sabemos que, filogeneticamente, nós temos algumas informações sobre animais, sobretudo répteis, né? Os mamíferos são inimigos, digamos assim, naturais dos répteis. Então, tudo isso é interpretado como uma ameaça potencialmente mortal, disparando uma cascata, então, de eventos com despolarização binária, formação de código e distribuição de um mapa neuronal específico, que podemos traduzir como um alerta geral ou um sinal de atenção. Muito bem. Imaginemos, então, que esse hominídeo, após identificar a ameaça e se colocar em estado de alerta, emita 2 sons ou gritos em sucessão. O primeiro, gerado pela emoção medo, seria interpretado por outros indivíduos como um alerta. Então, ele, ao ver a cobra, ao avistar a cobra, ele emite um som que é interpretado como alerta, né? O segundo som, após repetidas experiências em que ele se associa ao animal, então, várias vezes aquele som é associado ao animal cobra, né, como um alerta. Então, esse segundo som poderíamos traduzir como cobra, essa protolinguagem, né, essa primeira língua que surgiu em algum momento no desenvolvimento, na evolução. Tendo em vista o enorme valor adaptativo para a evolução da espécie,
nos parece que a comunicação de riscos deve estar entre as primeiras formas de emergência da linguagem. Então, por que eu peguei esse modelo? Naturalmente que não significa que aconteceu exatamente assim, mas é um modelo hipotético que nos explica um pouco, dentro da evolução, como isso surgiu. E dentro da evolução, provavelmente, a comunicação de riscos, né, foi o primeiro, ou é um bom candidato a ser um dos primeiros elementos de linguagem. Então, dois sons, grunhidos ou gritos, que na sua modulação prosódica, na sua musicalidade, né, e características significantes, ganharam uma relativa especificidade na associação com os eventos atenção, primeiro, né, e cobra, nessa sucessão. Então, eles parecem fortes candidatos à primeira relação sintáxica de representação simbólica do que seria essa proto-linguagem. No nosso modelo, a emoção específica, coordenada pela amígdala, determinaria então a pontuação significante. Porque um dos problemas da linguagem é onde ela para, onde ela faz sentido, né? Ou seja, de que forma ela se volta sobre si mesma para criar algo que seja significante, né? Então, a emoção, ela provavelmente foi parte dessa... ela determinou esse primeiro momento da pontuação significante. O investimento emocional delimitado como um alerta, né, se destacaria de um segundo som com outro investimento específico que seria cobra. Então, alerta, cobra. Diferente de outro som associado a, digamos, por exemplo, urso, usando o nosso exemplo mais constante aqui, né? Então, o segundo som de cobra, ele seria diferente de um outro som, por exemplo, de urso. Em um padrão de hipotéticas, milhares de conexões com um certo número de disparos binários formam então o engrama atenção, né? O engrama da atenção, alerta, com forte carga de afeto, do afeto medo. O mesmo ocorre com a sucessão cobra, né? Então, atenção cobra. A partir de então, já não se trataria de um grande ruído caótico, como nós encontramos em muitos animais, né? Um ruído caótico de alerta ou de desespero, mas a sequência de dois significantes singulares, organizados em uma regra sintáxica que, no seu conjunto, gera semântica, logo, representação e simbolismo. Parece-nos relevante destacar que, ao passar do grito gutural à sequência de sons significantes, a semântica resultante estabelece uma comunicação aos receptores, que seriam os outros hominídeos, né? Mas também ao próprio emissor. Então, é uma comunicação de duas vias, né? Então, o próprio emissor que se ouve no processo da emissão e pode se representar como um duplo, que é um emissor-receptor, gerando pensamento e identificação como o sujeito da enunciação. Ressaltamos nesse processo a estreita relação entre as emoções e a significação. Emoções são os delimitadores dos conceitos primários, relativos à própria sobrevivência da espécie, e determinam a possibilidade de alguma denotação entre o significante e os acontecimentos do mundo, né? Então, a possibilidade de nós apontarmos para algo do mundo, ou para que a linguagem tenha relação com algo do mundo, é muito dependente desse despertar de uma emoção. Essa primeira língua sinalizadora e pragmática, né, bastante concreta, estaria na base do que mais tarde, por sofisticações progressivas, se tornaria a língua natural de infinitas possibilidades simbólicas, com os pronomes, artigos, conjugações verbais e, enfim, com uma gramática que lhe dê consistência, que lhe garanta essa consistência. O ato da fala, com seu duplo sujeito do enunciado e da enunciação, encontra-se assim ancorado na percepção. A percepção está na base de tudo, além de determinado e modulado pelas emoções e pelos afetos. Nesse modelo que propusemos, a reverberação informacional, realizada pelos processamentos em espelho, cria a consistência imaginária do eu através da repetição ad infinitum de processamentos que
traduzem outros processamentos, como já explicados. Então, processamentos de processamentos, né? Aquilo que na aula passada eu expliquei para vocês sobre processamentos em espelho. Então, nós temos vários níveis de processamento. E que cada processamento, na verdade, se refere a um outro processamento, é uma tradução da tradução, o que vai dando aquela consistência de onde emergeria a ilusão do eu, ou de um ego primitivo, né? A resultante dessa sequência nos levaria ao reconhecimento da res cogitans cartesiana, que foi desenvolvido o modelo por René Descartes, mas desta vez destituída de todo dualismo, né? Em Descartes, você sabe que existe o dualismo de mente e de corpo. Nesse nosso modelo, a emergência, né, da verdade da mente, ela é um contínuo a partir do corpo. Por isso mesmo, nós refutamos a existência desse dualismo, né? Então, penso, logo existo, como um fenômeno, ele se apresenta como um fenômeno de um contínuo da biologia à linguagem, diferentemente do caso de Descartes. Então, é nessa linguagem, é na linguagem que reside a especificidade humana, pois nela criamos as narrativas da nossa própria existência. Essas, embora tenham bases empíricas na percepção do mundo, né, essas narrativas, apenas em atos pragmáticos e fugazes são capazes de alguma denotação. Então, somente fugazmente a linguagem tem relação com a coisa do mundo, com as coisas do mundo, né? Na maior parte do tempo, com a linguagem e memória, nós produzimos fantasias, quimeras e ficções de nós mesmos. Nesse grande castelo de palavras, construímos as narrativas que denominamos mundo. Então, o mundo é uma construção de narrativas, é um recorte, o mundo humano é um recorte feito pela linguagem, né? Então, tudo isso é sempre ancorado na percepção e representação do corpo e na reverberação em espelho para a criação do próprio. Então, para a criação daquilo que em Descartes seria o eu penso, sou eu que penso, né? Das identificações e fantasias do sujeito às construções das civilizações, todo o projeto humano, com seus conflitos e soluções, se localiza na esfera da linguagem que emergiu do código biológico, aquele código bruto, né, e estereotipado, e se viu submetida a uma nova ordem de regras e possibilidades, que é a emergência da linguagem. A partir dos trabalhos de Hobbes e Locke, percebemos que as palavras servem para classificar as coisas do mundo, o que, segundo Charles Taylor, que é um filósofo canadense, né, ele nos diz que esse fenômeno, né, de classificar as coisas do mundo permitiu uma grande síntese dos sentidos em larga escala, ao tempo em que uma intuição não linguística só permite associações estreitas. Ou seja, quando nós temos intuições que não são linguísticas, nós temos que associar coisas, né? Mas as intuições linguísticas, elas nos permitem, ou melhor dizendo, o domínio da língua nos permite associações as mais diversas, né? Nós não somos mais dependentes das coisas concretas. Então Taylor vai nos dizer que Condillac, né, que foi um filósofo francês do século XVIII, afirmava que o surgimento da linguagem tornou possível o controle do conjunto do processo de associação. Ele permitiu ao ser humano, né, adquirir um império sobre a imaginação. Então, a linguagem nos permitiu construir um império sobre a imaginação. Nós controlamos a nossa imaginação. Ela já não é mais simplesmente baseada nas coisas e na imagem das coisas, né? Mas no sentido das coisas que a partir da linguagem nós então controlamos e nós podemos então dominar em parte dominar a nossa imaginação. A associação sintáxica de significantes permite que a intensidade dos sentidos se estenda no tempo, dilatando-o através de narrativas. A sintaxe estaria, assim, na base da percepção temporal. Então, o tempo está relacionado a essas associações, né? A nossa própria percepção de tempo é dependente de uma sintaxe, uma vez que cria a sucessão significante de longo curso, com construção de narrativas longas e complexas, carregadas de sentido recuperados a posteriori. Artigos, pronomes e preposições, por suas vezes, já seriam uma sofisticação da língua, dessa língua primitiva, né? São o polimento posterior ao domínio da sintaxe crua.
Nesse processo surgem também as declinações verbais como forma de temporalização e organização minêmica, organização da memória, do infinitivo atemporal. No nosso modelo das sucessões aquisitivas, encontramos a progressiva sofisticação da mesma frase. Por exemplo, partindo de alerta, cobra, esses dois elementos, né? Chegamos, por sofisticações progressivas, a cuidado, uma ou a cobra, esta cobra está ou esteve aqui, ou estará aqui. Então, dentro das diversas declinações, a língua vai se sofisticando e criando a possibilidade, então, de entendimento de uma temporalidade, né? Chegando, por exemplo, a tenhamos cuidado com as cobras, porque muitas já foram encontradas nessa região. Então, aqui nós percebemos que nós saímos da língua concreta, da língua de denotação, pura e simples, né? Ou de alerta, dessa proto-linguagem, para uma linguagem já recursiva e capaz de criar expressões como as cobras são répteis perigosos, e assim por aí, e etc. Ou seja, em uma complexificação, uma sofisticação progressiva, nós saímos daquela linguagem natural, que é uma linguagem de alerta, muito ligada à sobrevivência da espécie, né? E emergimos para uma linguagem que começa a ganhar corpo numa outra dimensão, digamos assim, né? Que tem as regras próprias, com uma gramática que vai organizar, então, a possibilidade de construção desse instrumento, a linguagem como um instrumento de pensamento, né? Como um instrumento de fantasias, de quimeras diversas, que é o mundo que nós transitamos, o mundo que é recortado pela linguagem. Então, as emoções estariam, assim, na origem dos alertas codificados sob formas estereotipadas. A emergência da linguagem e das suas regras gramaticais levou-nos à sofisticação racional e ao pensamento complexo e abstrato. O código primitivo permite a transmissão de mensagens intransitivas. Com a linguagem surge a comunicação transitiva, na qual o emissor escuta e entende a própria mensagem, o que permite a reverberação de sentidos experimentados como próprios, né? Então, nós começamos a ter essa volta sobre nós mesmos. Nós emitimos e ouvimos a própria mensagem, ou pensamos sobre a própria mensagem. E por isso mesmo, isso vai nos fazendo aquela amarração desse nosso, da formação do nosso ego primitivo e o ego imaginário posterior. Aqui encontramos um salto comunicacional determinante para a emergência de um imaginário e um simbólico como ancoragem que funda a subjetividade. A entrada na linguagem, além de fundadora de toda a subjetividade possível, também traz em si o paradoxo de que, ao criarmos um mundo simbólico, nos distanciamos do real, material e concreto. As coisas entre si não se relacionam com alguma forma de inteligência. São as suas representações significantes que se associam em infinitas combinações criativas. A denotação é sempre impossível se entendermos que os significantes são representantes das coisas às quais só temos acesso mediado pela própria linguagem, né? Primeiro pela percepção, na verdade, que se exige, e aí exige um código representacional, um código neuronal representativo, e finalmente chegamos à linguagem. Em última instância, o mundo simbólico é sempre o fruto do compromisso entre o real material, né, que é bruto e sem sentido, e que estimula a nossa percepção, e algum grau de ficção construído no domínio linguageiro. Emoções, afetos, memória imagética e linguagem fundam a subjetivação do sapiens. Tal equação se superpõe às instâncias do real, simbólico e imaginário da psicanálise lacaniana, como provavelmente discutiremos em algum outro momento após a conclusão do nosso curso, né? O mundo material e a sua percepção se apresentam na positividade do que está dado, o que impossibilita a realizar a negação antes da emergência simbólica. A possibilidade de se negar é dependente da emergência simbólica. A partir dos significantes, a representação do mundo pode ser moldada com infinita plasticidade, criando contradições, mal-entendidos, dubiedades e negação,
o que engendra a progressiva sofisticação do pensamento e a emergência da cultura e, por que não dizer também, a emergência do inconsciente, né? Ou seja, todo aquele mal entendido, contradições que nós encontramos na linguagem nos revela a existência de algo que até então não havia, até o surgimento da psicanálise era um elemento desconhecido, né, dentro desse processo de subjetivação. Então, o mundo simbólico é sempre esse fruto desse compromisso, né, entre esse real bruto e da percepção e algum grau de ficção construído dentro dessa linguagem. O mundo material e a sua percepção se apresentam na positividade do que está dado, o que impossibilita realizar negação antes da emergência simbólica. Isso aqui já foi lido. No equívoco de uma linguagem de infinitas possibilidades, localiza-se a especificidade das formações do inconsciente. Nesse nível de organização e complexidade, já não são suficientes as regras da biologia, da química e da física, embora, claro, essas permaneçam subjacentes a todo o processo neuronal. Agora são os códigos lógicos da linguagem que regem os conflitos de narrativas, fantasias e desejos, o que demanda um novo instrumental heurístico para a sua abordagem. E nesse ponto de emergência instala-se a especificidade da psicanálise. O entendimento sobre como se dá a passagem do código biológico à linguagem nos permite a superação de todo o dualismo mente e corpo. A transição se dá, é claro, no domínio do mundo natural e sem contradições com os princípios da teoria da evolução. Isso aqui é interessante, né? Ou seja, nós discutimos longamente ao longo do curso se haveria uma ruptura, né, entre o biológico e a cultura, o biológico e a subjetivação, ou se seria uma continuidade. Ao final do curso, nós estamos vendo que se descontinuidade existe, né, é uma descontinuidade epistemológica, ou seja, da forma de abordagem desse processo. Mas que, na verdade, ele é um contínuo, né? É um contínuo progressivo, né? Então, o entendimento sobre como se dá a passagem do código biológico à linguagem nos permite a superação desse dualismo. A transição se dá, é claro, no domínio do mundo natural e sem contradições com os princípios da teoria da evolução. Ao entrarmos no domínio das representações significantes, nós não saímos da natureza, mas nos encontramos em um grau elevado de sofisticação natural. Então, a linguagem ela é uma sofisticação da natureza por adaptações sucessivas, né? Ela não sai do mundo natural. O equívoco frequentemente repetido nas fileiras da neurobiologia é a tentativa de explicar os desregramentos desse nível superior de funcionamento, né, o da linguagem, através de instrumentos biologicistas do reducionismo neuronal, com a sua economia de neurotransmissores e focada em intensidades e localizações e destituídos das nuances das representações e dos sentidos simbólicos. Então aqui se encontra aquilo que eu chamei de a miséria linguística da neurobiologia, né? A continuidade entre o biológico e o psíquico não deve nos cegar para a irredutibilidade de um nível ao outro. Embora não haja ruptura, mas continuidade, não é possível abordar os conflitos intrapsíquicos ou as grandes questões culturais, reduzindo-os ao funcionamento neuronal com seu código filogenético, como tenta fazer uma parte importante da psicologia evolutiva. A interdependência relativa entre os diversos níveis de organização nos recorda que vivemos em um mundo natural, porém a biologia não é o maestro da cultura e dos dramas humanos. Isso talvez sintetize essa última frase que eu vou repetir. Então, a interdependência relativa entre os diversos níveis de organização nos recorda que vivemos no mundo natural. É verdade. Porém, a biologia não é o maestro da cultura e dos dramas humanos. Resumindo, então, o nosso curso, eu acho que esse texto ele resume de onde nós partimos e onde nós chegamos, né? E por isso mesmo ele é apresentado de forma sintética e concentrada, para que então no sábado nós possamos voltar a uma discussão mais livre
onde nós vamos primeiro matar a saudade desse período que ficamos um tanto afastados, um tanto distantes por conta, primeiro das nossas férias e depois por pequenos problemas que ocorreram. E vamos então finalizar o nosso curso abrindo as portas para outras discussões e outros cursos e outros eventos a partir aqui dos nossos encontros semanais, ok? Então até sábado.